Caríssimos alunos, caríssimos cursistas, bem-vindos ao nosso vídeo de aula de hoje. Nosso tema central será sublimação, um dos mecanismos de defesa dentro da teoria freudiana. Alguns elementos significativos nos chamam a atenção. Observem. Ao falar de sublimação, nós estamos a falar dos impulsos primários, impulsos sexuais, impulsos de agressividade, que precisam ser canalizados. Muitas vezes se apresentam esses impulsos contrário às normas sociais, contrários à experiência da cultura onde nós vivemos, contrário às experiências das tradições religiosas, contrário aos valores dos nossos grupos. Por isso estamos a falar de impulsos sexuais e agressivos. Em falando sublimação, como fazer uso disso? A pergunta que nós colocamos, já abordamos sublimação em outras aulas, é se nós sabemos o que é sublimação. Provavelmente, com uma das últimas aulas onde abordei a sublimação, nós já sabemos o que é sublimação. Essa capacidade que nós temos de canalizar esses impulsos primários, impulsos sexuais e agressivos para algo significativo. A pergunta que se faz é assim: bem, sabemos o que é sublimação. Segunda questão, eu já experimentei a sublimação? Eu já me dei conta da sublimação em alguns comportamentos, padrões que eu adquiri como hábito? Pense nisso. Observe os seus comportamentos padrões e observe a presença da sublimação. Qual será o lugar da sublimação? Ou qual tem sido o lugar da sublimação na sua vida? Se nós não sabemos o que significa o que é, também não sabemos a direção. É bem aquele pensamento de efeito de diversos poetas. Se nós não soubermos para onde caminhamos, não importa a direção dos ventos. Significativo. Então, essa energia primária dos impulsos sexuais agressivos, essa energia precisa ser canalizada para algo significativo. Observe a experiência do ego, que recebe a pressão do id, o princípio do prazer, recebe a pressão da realidade, a pressão externa, e recebe a pressão do superego, do supereu, com normas, com códigos, com regras, com enquadramentos. Vejam como o ego tem que ser mediador dessas pressões, em busca de um equilíbrio, de uma saúde mental. Nós sabemos que esses impulsos primários são inconscientes. Consciente será a nossa sublimação. Entendo que a aula de hoje ela é significativa e ela é saborosa. Tem o seu lugar de importância. Portanto, existe uma arte no manejo das tensões. Observem quando nós canalizamos essa energia primária e aprendemos a canalizar essas energias desde a infância, desde a adolescência.
Eu conto muito da minha experiência de adolescência, onde aprendi a canalizar essa energia para a arte, piano, órgão, instrumentos de teclado. Muitos sublimam instrumentos de corda, violão, violoncelo, violino. Outros sublimam em instrumentos de percussão, bateria. Cada um descobre suas habilidades na medida em que se deixa provocar. Então, como é importante saber o que é sublimação e se dar conta do lugar que ela ocupa em nossa vida. Energias primárias significativas, diria, ameaçadoras se não bem canalizadas. Então existe uma arte do manejo dessas tensões. Pintura, esporte, música clássica, música erudita, música popular, diversidade de gêneros musicais. Estamos saindo de um período agora carnavalesco. Quantos não se identificam com a arte da dança, da expressão nas fantasias, da expressão nas baterias de cada escola, na performance em avenidas, essa alegria sadia que brota justamente dessa capacidade da sublimação. Princípio do prazer. Podemos também canalizar essas energias, esses impulsos primários inconscientes para a carreira, para empreendedorismo. Por que não? Para estudos, para pesquisa, para ciência, por uma causa religiosa, por uma causa via ONG ou ONGs, por uma causa coletiva. A nossa natureza primária é uma natureza agressiva, até por uma questão de sobrevivência. Veja a evolução do homem ao longo do tempo. Nessa evolução, a agressividade era uma condição de sobrevivência. Por isso está no DNA do ser humano a agressividade. Hoje, para nós, essa agressividade é uma fragilidade que precisa ser educada. Quantos já não se deram conta em momentos de agressividade? Minha experiência pessoal. Ao longo da minha vida, aprendi a trabalhar com a agressividade. A natureza impulsiva, a natureza primária nos leva a um ponto cego. No esporte, agressão no esporte, agressão verbal, agressão física no dia a dia. Tudo isso conta como energia. Então, sublimar essa energia no esporte, nas expressões artísticas, pintura, escrita, música, a arte de escrever, fui descobrindo aos poucos, ao longo da minha vida. É uma sublimação. Escrever é uma arte. Para escrever, preciso muita leitura, precisa muito repertório, precisa muitas informações. Escrever é um princípio do prazer. Sublimação, catexia, ajudar aos outros, se deixar provocar pelo altruísmo, se deixar provocar pela coletividade na produção de algo que faça diferença, sublimação. Todo esse fenômeno nos ajuda na nossa autoestima. Longe de nós aquela expressão, aquele mantra: ninguém gosta de mim,
Então eu me isolo. Eu sou uma pessoa tímida, eu me reservo a mim mesmo. A sublimação tem uma importância capital significativa na construção da nossa personalidade, da nossa identidade. Nós devemos carregar na nossa história, num primeiro momento, pequenos atos e ao longo da vida criar o hábito. Nós chamamos de criar atitudes diante da sublimação. Nosso contexto cultural nos desafia. Nós nos damos conta, muitas vezes, de movimentos coletivos que se apresentam dentro de comportamentos destrutivos. Um paradoxo, uma ironia. Como nós podemos contribuir para diminuir esses comportamentos coletivos destrutivos? Podemos contribuir a partir de nós mesmos. Então, observe a nossa autoestima. Vamos alimentar a nossa autoestima. A nossa autoestima e nos permite uma percepção de quem nós somos. Autoestima elevada se traduz numa identidade amadurecida ou em processo de amadurecimento. Então temos um desafio para a aula de hoje. Sublimar os impulsos, individual e coletivamente. Precisamos descobrir condições que facilitem a sublimação. Primeiro desafio, primeiro propósito, estar atento à nossa criatividade todos os dias. Isto é, precisamos nos desafiar cada dia a pensar fora da casinha. Com essas considerações, eu abro o nosso encontro de hoje, passo a apresentar o nosso material, um material muito rico, significativo. Esse material, as informações que eu trago até vocês hoje, devem impactar o nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar as coisas, as pessoas, o mundo. Então, psicanálise não é simplesmente uma retórica de erudição. Psicanálise tem muito a ver com mudança de comportamento. Outro dia eu usei uma palavra grega, metanoia, mudança, para dizer do preço, das implicações de se olhar o mundo na perspectiva da psicanálise. Vamos em frente. Bom dia. Pensamento de hoje. Só no meio de uma tempestade nos damos conta da profundidade de nossas raízes. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Só no meio de uma tempestade nos damos conta da profundidade de nossas raízes. A tempestade, em sua fúria e imprevisibilidade, muitas vezes nos leva a enfrentar realidades sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor, que em tempos de calmaria permanecem ocultas. Esse texto busca refletir sobre como as adversidades podem revelar a profundidade de nossas raízes e como o mecanismo de defesa conhecido como sublimação
pode ser um aliado nesse processo de descoberta e crescimento. A metáfora da tempestade se aplica não apenas aos desafios físicos externos, mas também aos internos e emocionais. Em momentos de crise, quando as estruturas do nosso dia a dia são abaladas, confrontamo-nos com a verdadeira extensão de nossa resiliência e força interna. Assim como as árvores que resistem ao vendaval graças às suas raízes firmemente plantadas, nós também descobrimos a solidez de nossas fundações psicológicas e emocionais. No entanto, essa descoberta nem sempre é confortável. Pode ser doloroso confrontar nossas vulnerabilidades e limitações. Aqui entra o conceito de sublimação, um mecanismo de defesa que permite transformar essa dor em algo produtivo e criativo. Sublimação é um processo pelo qual canalizamos nossas emoções negativas ou impulsos inaceitáveis em atividades socialmente aceitáveis, produtivas e até criativas. Em lugar de permitir que a tempestade interior cause destruição, a sublimação nos permite plantar nossas raízes mais profundamente, fortalecendo nossa base emocional e psicológica por meio da criação ou contribuição positiva. Passos para a sublimação? Primeiro, reconhecimento. O primeiro passo é reconhecer e aceitar os sentimentos negativos ou os impulsos que estão a surgir devido à tempestade. Seja ansiedade, seja medo, seja raiva ou qualquer outra emoção difícil, reconhecê-los é essencial. Segundo passo, identificação de alternativas. Em seguida, busque atividades que possam servir como válvulas de escape saudáveis para esses sentimentos. Isso pode ser qualquer coisa, desde arte, música, escrita, esporte, até voluntariado ou um novo hobby. Terceiro passo, engajamento. Dedique-se à atividade escolhida com o propósito de transformar suas emoções. O foco não está apenas em distrair-se, mas em criar algo valioso a partir de sua experiência interna. Por fim, reflita sobre o processo. Como essa atividade ajudou a transformar seus sentimentos? Houve um crescimento pessoal? Como suas raízes se fortaleceram por meio dessa experiência? A sublimação como estratégia de enfrentamento nos mostra que as raízes de nosso ser não são estáticas. Elas podem crescer mais profundas e fortes em resposta às tempestades da vida. Pense nisso. A arte que nos permitirá uma reflexão de hoje será do filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Observe um pouco da imagem, uma imagem provocativa, nos leva a um contexto e nós vamos pensar a sublimação a partir de um texto de reflexão, com uma leitura em tom de meditação, para entendermos como essa arte cinematográfica conseguiu traduzir o conceito de sublimação. Vamos lá. Observem. Tempos modernos, a sublimação, conforme descrito na teoria psicanalítica, é um processo pelo qual os impulsos e desejos inconscientes, muitas vezes de natureza perturbadora ou inaceitável socialmente, são transformados em atividades socialmente valorizadas. Esse mecanismo de defesa não apenas protege o indivíduo contra a ansiedade e o conflito interno, mas também contribui para a criação e expressão cultural. Tempos Modernos, um dos filmes mais emblemáticos de Charlie Chaplin, serve como um estudo de caso exemplar para explorar a sublimação dentro do contexto da psicanálise. Tempos Modernos é ambientado durante a Grande Depressão, uma época marcada por desemprego massivo, pobreza
e uma crescente desilusão com a industrialização e suas consequências na sociedade. Chaplin, através de seu icônico personagem Tramp, aborda as desumanizantes condições de trabalho, a alienação do trabalhador e a mecanização do indivíduo. A escolha de Chaplin de utilizar o humor e a comédia para explorar essas questões reflete uma sofisticada aplicação da sublimação, transformando um potencialmente perturbador comentário social em uma obra acessível e profundamente humanista. Ao analisar tempos modernos, sob a ótica da psicanálise, é possível identificar várias camadas de sublimação. Primeira, transformação da angústia em humor. A sublimação permite a Chaplin transformar a angústia e a crítica social em humor. Esse processo não somente torna as questões mais palatáveis para o público, mas também permite uma forma de catarse, tanto para o criador quanto para o espectador, ao lidar com as tensões da época. Segundo, crítica social por meio da comédia. Chaplin usa a comédia como um veículo para discutir temas sérios, como a exploração da classe trabalhadora sem alienar o público. Essa abordagem nos convida à reflexão, ao invés de provocar resistência, demonstrando a eficácia da sublimação em promover o diálogo e a conscientização sobre questões importantes. Terceiro, humanização da tecnologia. Ao retratar as interações do Trump com as máquinas de uma maneira cômica e muitas vezes absurda, Chaplin sublima a ansiedade coletiva em relação à mecanização e perda de humanidade. Esse elemento transforma o medo e a alienação em uma experiência compartilhada, que é, paradoxalmente, profundamente humana. Quarto, a arte como veículo de transformação social. A decisão de Chaplin de abordar as dificuldades da classe trabalhadora e as falhas do capitalismo industrial não apenas reflete uma sublimação de suas próprias preocupações e críticas, mas também aponta para o papel da arte como meio de provocar mudanças sociais individuais. Tempos modernos é um testemunho do poder da sublimação como um mecanismo de defesa, que, quando aplicado à arte e à expressão criativa, tem o potencial de transformar as tensões internas e as críticas sociais em obras de significado duradouro e impacto cultural. Pensemos nisso. Já no nosso clima de trabalho e de estudo, vamos ao nosso mapa mental sublimação. Já fiz um comentário na abertura da nossa aula de hoje a respeito dos elementos desse mapa. Lembrando apenas um pouco da estrutura, é importante que tenhamos uma ideia do conceito, que tenhamos uma ideia dos aspectos psicológicos que serão trabalhados pelo ego, identificar um pouco as características e mecanismos da sublimação. Traremos exemplos para facilitar a nossa compreensão. Existem benefícios individuais, sociais e coletivos da sublimação. A sublimação ajuda na construção da nossa identidade e personalidade. A dinâmica cultural tem uma influência em relação à sublimação. Vamos observar a presença da sublimação nas aplicações clínicas. Aparece nos centros educacionais, evidentemente. Vamos pensar críticas favoráveis e desfavoráveis, limitações e benefícios. Perfeito? Esse é o clima do nosso trabalho de hoje. Como sempre fazemos, desculpe a nossa falha, estávamos sem imagem, então vamos dar continuidade a esse bloco. Como sempre fazemos, vamos então à síntese do mapa mental. Poucas ideias, depois com calma vocês terão um momento pessoal de estudo para saborear
no silêncio, num lugar de repouso, de concentração, num espaço que facilite o processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. Então, vamos só às temáticas, aos cortes principais. Sublimação é um conceito profundamente enraizado na teoria psicanalítica. É um mecanismo de defesa, trabalha com impulsos primários e inconscientes, frequentemente de natureza sexual ou agressiva, transformados em atividades socialmente aceitáveis e produtivas. Diga-se de passagem, experimentar a sublimação é experimentar uma superação, experimentar a catexia, experimentar a canalização desses impulsos, no início ameaçadores, é uma experiência significativa. Digo isso de experiência própria. Eu experimentei uma educação desde minha infância, desde minha adolescência, ao longo da vida, para o lugar da sublimação. Quando nós deslocamos nossas energias, nossos impulsos primários, sexuais e agressivos, para atos e atitudes significativas, nós construímos habilidades, nós construímos competências que diante dela nós ficamos admirados. Recentemente apresentei a vocês uma performance, evidentemente tratava-se mais de uma intencionalidade pedagógica, tocar uma peça ao piano. Tocar uma peça ao piano, ela não acontece de pronto. Hoje eu vou tocar uma música no piano. Existe todo um processo de iniciação, de aprendizagem, de convivência, de desafios, de disciplina, de tempo, de dedicação, para você se dar conta de uma performance. Quando trabalhamos o tempo em benefício de uma habilidade, mas à frente será uma competência, nós estamos dentro de uma cultura de sublimação. Digo muito da minha adolescência, onde a educação se voltava para os livros, onde a educação se voltava para as línguas. Nós tínhamos no antigo ginásio de 5ª a 8ª e no tal do científico, no ensino médio, vocês imaginem, nós apreendíamos português, inglês, francês, italiano, latim, grego, porque essa era a cultura do espaço em que nós habitávamos. Não só uma educação humanista, evidentemente uma educação humanizante, mas uma educação que considerava os alunos precisam aprender a manter os espaços, dormitórios, refeitórios, banheiros sempre limpos. Sempre você fazia parte de uma equipe que ia trabalhar nos banheiros, uma equipe que ia trabalhar na jardinagem, uma equipe que ia trabalhar limpando vidros, uma equipe que ia trabalhar limpando pórticos, uma equipe que ia trabalhar na horta, uma equipe que ia trabalhar no pomar, uma equipe que ia nos morros em busca de lenha. Nosso fogão à época era um fogão de lenha. Então observem essa educação plural, como ela agrega valores. Tínhamos esportes diários, todos os dias, futebol, todos os dias vôlei, todos os dias basquete, todos os dias jogos de salão em quadra. Uma educação diferenciada, com reflexo nesse princípio da sublimação. Grandes caminhadas, grandes passeios, grandes jornadas,
participação em produção de peças teatrais, os alunos eram convidados, a apresentação de dramas, de operetas. Quem se interessava poderia tocar na banda do colégio, aulas de piano, aulas de órgão. Nesse contexto de ensino-aprendizagem, o princípio de fundo era a sublimação, canalizar as energias, desenvolvendo habilidades e desenvolvendo potencialidades. Observem na vida de vocês como esse fenômeno se dá ou como isso acontece. Daí a importância de identificar o lugar da sublimação, a importância da sublimação. Então vamos em frente. Aqui nós estamos a falar da síntese do mapa, as ideias. Do ponto de vista dos aspectos psicológicos, a sublimação está intimamente ligada ao desenvolvimento do ego e aos estágios psicossexuais propostos por Freud. Vamos avançando. Quanto às características da sublimação, esta envolve tanto aspectos conscientes quanto inconscientes, falamos na abertura. A sublimação pode se manifestar em várias formas e atividades. Cada uma reflete a transformação de impulsos básicos em ações produtivas e socialmente aceitas. Os benefícios da sublimação, multifacetados, entendendo-se tanto a nível pessoal quanto social. Por fim, a sublimação tem um papel significativo na formação da identidade, da personalidade, influenciando tanto a autoimagem quanto o papel social do indivíduo. Lembrando aqui Margaret Mead, aquela antropóloga. Nós temos duas possibilidades na educação dos nossos filhos. Ou nós educamos para uma colaboração, ou nós educamos para uma competição. Cabe a nós escolher o melhor caminho. Avançando, por meio da sublimação, nós podemos assim estabelecer uma identidade que harmoniza desejos pessoais com expectativas sociais, permitindo a nós mesmos ocupar um lugar único e valorizado dentro do nosso grupo. A sublimação, enquanto conceito, possui profundas implicações culturais, refletindo a intersecção entre cultura, valores e evolução histórica dos conceitos de moralidade e aceitação social. Perfeito? O texto é muito rico. Apesar de sua utilidade, a sublimação enfrenta críticas relacionadas à sua complexidade individual e aos critérios subjetivos que a definem. Finalmente, o estudo da sublimação no contexto da investigação empírica oferece caminhos promissores para a compreensão da relação entre sublimação e criatividade. Perfeito? Eu digo de cadeira, porque experimentei uma educação voltada para a sublimação, os resultados só me agregaram valores. Vejam o lugar da sublimação na vida de vocês e na educação dos filhos de vocês. Ela faz diferença. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do texto clássico do Instituto de Terapias Holísticas. Eu apresento esse texto separado, sempre a lembrar, trata-se de um texto de uma leitura dirigida. O texto original está no blog. Colocarei em anexo ao final da nossa aula de hoje. Lá no texto original vocês têm vídeos que aprofundam, vídeos que aguçam a sensibilidade e melhoram o nosso conhecimento. Perfeito? Aqui só uma apresentação, não vou demorar no texto. Sempre digo que o texto didaticamente foi preparado e pedagogicamente exerce um impacto na leitura, na aprendizagem de cada um de vocês. Sempre vale a pena a leitura e a releitura. Não se trata de memória, mas de familiarizar-se.
ter feito um texto desse, lê-se 2, 3, 4, 5 vezes, porque a cada leitura uma nova descoberta, a cada leitura novas conexões, a cada leitura olhares diferenciados, progressões. Então vamos, a psicanálise, como nós sabemos da natureza dela, tem a sua complexidade, foco, trabalhar processos mentais e a estrutura do inconsciente. Perfeito? Vamos só aqui o espírito, o conteúdo do nosso texto de hoje. A sublimação na psicanálise é o desvio das pulsões sexuais para objetivos não sexuais. Podemos aprofundar essa ideia, mas ela é muito forte e significativa. Esse processo envolve transformação da energia pulsional em trabalho psíquico. A energia movimenta o nosso corpo fisicamente, movimenta a nossa psique, a nossa mente. A nossa mente startada, iniciada pela tensão, pelos impulsos sexuais e agressivos da nossa natureza. A sublimação está relacionada a processo de simbolização e recalque. Aí vamos ver o lugar da transferência. A sublimação promove a transformação e o desenvolvimento saudável. Em poucas palavras, na aula de hoje, já dei o meu testemunho. Ela tem um efeito significativo na formação da nossa estrutura, da nossa personalidade, do nosso caráter. Sempre gosto daquela expressão, não é minha, não sei a quem pertence. Pode tratar-se de um aforismo, não identifico a autoria, onde sempre digo: nosso caráter, nossa missão. O nosso caráter determina a nossa missão. O nosso caráter determina o espaço, o lugar que ocupamos no mundo. Um dia, provavelmente no próximo módulo, com certeza, em uma aula, em um encontro, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da personalidade e a questão do caráter. Diria, en passant, como dizem as pessoas notórias, en passant, de passagem. O caráter faz a diferença. O caráter faz a diferença. Como se dá a construção do caráter? Então, ao falarmos da personalidade, da estruturação da personalidade, falaremos do caráter. Estava a dizer en passant que para o profissional da psicanálise, a missão do psicanalista também está atrelada ao seu caráter. O psicanalista não trabalha formação de crenças e valores. Ele trabalha a fragilidade ou as fragilidades que as crenças e valores manifestam na formação, na expressão da identidade de cada um. Vamos aprofundar esse ponto mais avante. Continuando. Relação entre sublimação e pulsão de morte na teoria psicanalítica. A sublimação está ligada à pulsão de morte. Terei oportunidade e tempo para aprofundar essa tese. De acordo com Freud, a sublimação é a causa por excelência da desfunção das pulsões. É um desvio das pulsões sexuais para objetivos não sexuais. Então, desfunção. Uma espécie de uma proposta de contradição.
tendência inerente a todo organismo vivo de retorno a uma situação anterior à vida orgânica, a experiência de pequenas mortes. Mas toda a tensão que o corpo manifesta, ele trabalha essa tensão, ele faz uso dessa energia à proporção das pequenas mortes. Leva-se um tempo para entender essa expressão, mas de fato acontece dessa forma. A disfunção, descarregar essa energia, desviar essa energia, canalizar essa energia por experiência de pequenas mortes. Vamos em frente. Relação entre sublimação e cultura na teoria psicanalítica. Aí segue na sequência. A disfunção pulsional refere-se à separação das pulsões de vida e de morte. Eu terei a oportunidade, uma hora, de trabalhar essa dualidade, esse dueto, pulsão de vida, pulsão de morte, relacionando o princípio do prazer, princípio de vida. Vamos avante. Sublimação na criação literária. Aí vamos. Sublimação na criação literária também envolve expressão simbólica. Aqui temos uma passagem de Lacan, seu 7º seminário, estabelece uma ligação entre sublimação e o vazio. Por enquanto, não vamos mexer com isso, dada a complexidade. Aqueles que têm pré-requisitos mais elaborados podem se dar ao trabalho de refletir sobre essa proposta. Vamos em frente. A sublimação desempenha um papel importante na promoção da ética nas relações interpessoais. Interessante essa reflexão. Vamos em frente. Comportamentos éticos, respeito mútuo, é o mínimo necessário, né? Respeito mútuo, comunicação honesta, empatia e compreensão, colaboração e cooperação, dado a todos os mortais. É isso? Levado em termos de agregar valores, levado em termos de provocar atos e atitudes. A sublimação, enquanto mecanismo de defesa, faz a mediação dos excessos da pulsão. Excessos da pulsão. Interessante, muito significativo. Mecanismos de defesa que nós temos: sublimação, regulação pulsional. A sublimação é quase que um sistema de regulação, evitando que os impulsos sejam descarregados de forma incontrolável. É fato. Todos temos na vida, né? Como dizia na minha adolescência, um dia nós colocamos fogo na realidade do ponto de vista simbólico, um dia nós somos incendiários, na adolescência, na universidade, e depois nós somos bombeiros. É bem esse princípio regulatório. Nossos impulsos, muitas vezes nós descarregamos de forma incontrolável, então somos incendiários. Depois de um tempo vem a maturidade e nós passamos a ser bombeiros, a apagar o fogo. Em psicanálise, não estaremos a apagar o fogo, estaremos a ressignificar, recanalizar as energias desviantes. Vamos em frente. A relação entre sublimação e transformação psíquica favorece o crescimento pessoal. Na literatura, autores como Franz Kafka, Virginia Woolf utilizaram a sublimação para trabalhar angústias e desejos reprimidos, criando verdadeiras obras que trabalham a complexidade da condição humana. Evidentemente, o nosso grupo, como eu digo a vocês, temos um grupo, pelotão que cada vez aumenta. Estava a observar as estatísticas, já temos mais ou menos, comentava em nível de 70, 100 em tempo real, mas já estamos com mais de 200 cursistas acompanhando quase em tempo real o lançamento das aulas diárias, quase que diárias, para o nosso grupo. Evidentemente, para esse pelotão de escola, pelotão de frente, que vai experimentando
os videoaulas, as atividades didático-pedagógicas, é um grupo que provavelmente, aguçado pela sensibilidade, pela facilidade, pelo tempo, pelos propósitos, vai se dando conta cada vez mais do objeto do nosso estudo. Em psicanálise, trabalhamos os processos desde o inconsciente. Trabalhamos essa complexidade da condição humana. E a complexidade da condição humana sempre se nos é revelada na fragilidade do ser humano. É justamente esta fragilidade que permite a nossa reflexão psicanalítica. Vamos em frente, aqui exemplos. A importância da sublimação em busca de expressões saudáveis. Muito interessante, por meio desse processo, os impulsos sexuais são desviados para objetivos não sexuais, permitindo que emoções sejam canalizadas de forma criativa e simbólica. Verdade. Verdade. Mesmo que nós tenhamos uma vida sexual ativa, essa energia sexual é muito forte. Parte desses impulsos sexuais são realmente canalizados para objetivos não sexuais. Leva-se um tempo médio a um tempo maior para compreender alguns princípios. Avançando, a sublimação desempenha um papel fundamental dentro da psicanálise, permite que pulsões sexuais sejam desviadas para objetivos não sexuais. Isso promove transformação, crescimento, sensibilidade. A sublimação intrinsecamente ligada a conceitos chaves da psicanálise, de modo especial aos mecanismos de defesa. De modo especial ao inconsciente, aos processos mentais. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos aquele ping-pong, aquele bate-bola entre perguntas e respostas a respeito da temática principal, reforçando. Na psicanálise, a sublimação, enquanto mecanismo de defesa, ocorre quando uma pulsão sexual desviada de uma finalidade não sexual reduz em produção social, que é valorizada, resulta na arte, na literatura e realizações intelectuais. Interessante. Um outro nível para experimentarmos a vida. Deixe-se provocar. Aqui nós temos sublimação relacionada aos processos mentais. A energia pulsional é transformada em forma de trabalho psíquico, precisa ser transformada em trabalho psíquico. Aqui nós temos a sublimação e a pulsão de morte, quando as pulsões sexuais são desviadas para objetivos não sexuais, experimentamos essa pulsão de morte, pequenas mortes, que são didáticas e pedagógicas. Aqui nós temos a sublimação ligada à cultura. A sublimação desvia as pulsões sexuais para a produção cultural. Aqui nós temos que significa desfunção, essa pulsão de vida e de morte, separada em relação aos seus objetivos pulsionais. Aqui nós temos a questão da criação literária, justamente pela força do desvio dos impulsos sexuais. Aqui nós temos sublimação e o vazio na teoria psicanalítica. Hoje mesmo produzi um texto falando desse vazio. Não sei se ele está próximo a mim, apenas um minuto. A expressão que eu utilizei, resgatei aqui, e vai aparecer em uma mensagem de bom dia, diz o seguinte: toda a arte se caracteriza, de certo modo,
por nos contagiar para além do vazio. Vazio este que é a fonte de sua inspiração. Pense nisso. Vamos em frente? Dando continuidade, então, às questões básicas. Então, nós temos sublimação em relação à ética. Nós temos a questão da sublimação e o mecanismo de defesa. A sublimação regula nossas pulsões. Aqui nós temos a sublimação e o crescimento pessoal, impacta, já dei o meu depoimento. A sublimação é uma expressão saudável. Ela evita a descarga imediata e inconsciente dos desejos e promove uma busca por formas construtivas de expressão. Perfeito? E aqui nós temos os textos que poderão nos ajudar. Vamos abrir o primeiro. Vamos ter uma ideia do primeiro. Perfeito. São 2 textos no nível intermediário para avançado. Sublimação e pulsão de morte. Quem procurar entender melhor esse fenômeno, vamos ao outro texto. Aqui nós temos Testemunhos do Vazio, o valor da sublimação na psicanálise. Muito interessante, vale a pena. Lembrando sempre, está no nível intermediário para complexo. Vamos para o último texto. Acredito que esse esteja numa linguagem básica. Aqui, sublimação do resto, a transformação pela arte. A inspiração daquela frase tirei aqui dessa daqui. Toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno do vazio. Evidentemente que na minha versão eu tentei melhorar, olha a ousadia, melhorar um pouquinho a frase de François Regnault. Perfeito? Vamos voltar novamente ao material, vamos mudar o bloco. Nesse bloco nós estamos então diante dos informes, a presença da sublimação na produção, nas produções culturais e artísticas. Lembrando, né? Sublimação é mecanismo de defesa, trabalha impulsos e emoções, muitas vezes não aceitas pela sociedade, pelos seus códigos, pelos seus costumes, pelos seus hábitos, e que nós podemos transformar esses comportamentos inaceitáveis e até muitas vezes ameaçadores em algo significativo. Vamos só observar o que a literatura nos oferece, os diversos gêneros. Quanto à literatura, nós temos o primeiro, os sofrimentos do jovem Werther, acredito, uma pronúncia voltada para o alemão, de Johann Wolfgang von Goethe. Essa obra de Goethe é um exemplo clássico de como a literatura pode servir como um canal para sublimar emoções intensas e muitas vezes turbulentas. Depois vocês trabalham os sofrimentos do jovem Werther. Avançando um pouquinho, música. Essa música será motivo do nosso trabalho. A Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. É um clássico evidente, imagina. Não seria, se não fosse. Interessante nos darmos conta do momento histórico da criação da Nona Sinfonia, e aí a gente vai se dar conta do que realmente é uma experiência de sublimação. Uma outra gênero, a pintura, A Noite Estrelada, de Vicente Van Gogh. Já andamos a comentar, ou até apresentei a vocês A Noite Estrelada. Temos depois cinema, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, muito interessante. E já também trabalhamos um pouco a escultura, O Pensador, de Auguste Rodin. Poderosa representação de sublimação por meio da arte escultórica. Perfeito? Então, aqui nós temos os gêneros, a presença do mecanismo de sublimação, conforme os seus interesses, conforme suas habilidades, você opte pela literatura, pela música,
pela pintura, ou pela escultura, pelo cinema, e por meio dessa produção, experimente sentir, experimentar a sublimação. Vamos para o próximo bloco. Apenas reforçando aqui em termos de literatura, os sofrimentos do jovem Werther de Goethe, vale a pena o mergulho. Quem tiver possibilidade de buscar essa literatura e se deliciar com ela, uma peça fantástica. Narra a profunda angústia e o desespero amoroso do protagonista, transformando o sofrimento emocional e a paixão inalcançada em uma forma de arte que ressoa com leitores através das gerações. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui nos encontramos diante daquele instrumento famoso, limites e possibilidades. Limites no sentido de fragilidades, possibilidades no sentido de benefícios da sublimação. Nosso tempo está a estourar, então eu vou para a primeira e para a última. Em termos de fragilidade, dependência do contexto cultural e social. A eficácia da sublimação como mecanismo de defesa está intrinsecamente ligada ao contexto cultural e social em que estamos inseridos. O que é considerado uma expressão sublimada, aceitável em uma cultura, pode ser visto como inapropriado ou inaceitável em outra cultura, é verdade. Por exemplo, uma pessoa que canaliza impulsos agressivos para esportes de contato pode ser valorizada em sociedades que apreciam a competição física, enquanto em culturas que privilegiam a não violência, essa mesma canalização pode ser vista negativamente. Perfeito? Vamos a um benefício, pegando o último. Fortalecimento das relações interpessoais. A capacidade de sublimar impulsos agressivos ou sexuais pode levar a relações interpessoais mais saudáveis e construtivas, fortalecendo os laços sociais e familiares. Por exemplo, o indivíduo que aprende a canalizar sua frustração por meio de atividades como meditação ou diálogo aberto, em vez de recorrer a conflitos, pode manter relacionamentos mais harmoniosos e satisfatórios. Vale a pena o mergulho? Vale a pena mergulho, ler, refletir, repensar, ressignificar. Vamos para o próximo bloco. Nesse nós estamos, então, nos instrumentos de exercícios, aqui o primeiro voltado para a autoanálise. Vamos ao primeiro e último como exemplo. Interessante a gente se dar conta do nosso pulso em sublimação. Como diz a vocês, eu tive o privilégio de experimentar a sublimação na minha educação. Me fez uma pessoa diferente. Me fez uma pessoa melhor em relação a mim mesmo, em relação aos outros. Então vamos ao primeiro exercício. Reconhecimento de impulsos. Os exercícios sempre são livres. Cada um entenda o lugar que eles podem ocupar na vida de vocês. Mantenha um diário de emoções por uma semana. Anote momentos em que você sentiu fortes emoções ou impulsos, descrevendo situação, seus sentimentos e como reagiu. O segundo exercício. Após uma semana, revise seu diário e identifique padrões ou gatilhos para esses impulsos. Pergunte a você mesmo: existem situações específicas que despertam esses sentimentos? Exemplo, você percebe que fica particularmente irritado no trânsito. Esse reconhecimento é o primeiro passo para explorar maneiras de sublimar essa irritação, talvez por meio de livros educativos durante a viagem, transformando a frustração em aprendizado. Significativo. Vamos para o último exercício. Planejamento para o futuro. Com base em sua autoanálise, defina objetivos para expandir ou explorar novas áreas de sublimação. Pense em como você pode integrar essa atividade em sua vida. Por exemplo, crie um plano de ação para os próximos 6 meses,
incluindo metas específicas, por exemplo, como aprender uma nova habilidade ou dedicar-se a uma causa social. Por exemplo, uma nova habilidade, por exemplo, o propósito de aprender psicanálise. Trata-se, figurativamente, aprender um novo idioma, uma nova maneira de interpretar a realidade. Exemplo, se você descobriu uma paixão por escrever, seu plano pode incluir a publicação de um blog ou participação em oficinas de escrita, visando não só aprimorar a habilidade, mas compartilhar suas ideias, suas emoções. Perfeito? Então, aqui está a proposta dos exercícios. Vamos para o outro bloco. Aqui nós entramos sempre no bloco do segundo exercício. Tenho sempre feito um alerta em relação a esse espaço. É um espaço de complementação, é um espaço de enriquecimento, é um espaço que tem pretensão de agregar valores, de melhorar o repertório, melhorar o vocabulário, melhorar a nossa performance. Sempre a critério do seu tempo, sempre a critério do seu interesse, do seu gosto, sempre a critério dos seus pré-requisitos, de suas habilidades e competências. No caso, Nona Sinfonia de Beethoven, uma pérola clássica. Como entra a sublimação? A Nona Sinfonia de Beethoven é uma obra-prima, transcende a experiência humana e oferece uma janela para a capacidade de transformar sofrimento em beleza. Portanto, o contexto histórico dessa obra é significativo dessa produção. Esse plano de estudo visa explorar a sublimação que se apresenta na Nona Sinfonia, permitindo aos estudantes compreenderem como Beethoven canalizou suas adversidades pessoais em uma expressão artística de esperança e união. Então, vamos só apresentar o primeiro nível, que é o nível básico, um desafio para o nível básico. Aqui eu coloquei assim, o nível básico, quaisquer pessoas, quaisquer alunos têm condições de experimentar essa aprendizagem, quaisquer. Quanto ao nível intermediário, eu coloquei de modo preferencial para os musicistas, instrumentistas, músicos, pessoal que já tem uma iniciação no campo musical. E o avançado também para os musicistas, isto é, instrumentistas, vocalistas, pessoal que vive no mundo da música. Teria condição. Mas para todos, a maioria do nosso grupo, então, uma proposta simples. Veja o seguinte. Uma provocação. Iniciar-se no conhecimento da vida e obra de Beethoven. Evidentemente, com foco na Nona Sinfonia. Tem muito material no mercado, no Google, na internet, no YouTube. Tem muitas palestras, muitos vídeos a respeito de uma interpretação da Nona Sinfonia e mesmo a respeito da história de Beethoven. Inicie, se você não conhece nada de Beethoven, só o cachorro daquele filme, Beethoven, vamos aprofundar. Quem é o Beethoven? Quem foi Beethoven? Segundo, experimentar e compreender o conceito de sublimação como mecanismo de defesa e ferramenta de criação na perspectiva de Beethoven da Nona Sinfonia. Vale a pena? Experimente o conceito, sentir o conceito na produção da Nona Sinfonia. Atividades: ouvir o quarto movimento da sinfonia, lendo sobre o contexto histórico e a biografia de Beethoven. Uma coisa simples. Ouvir, ouvido, buscar a Nona Sinfonia, ouvi-la no quarto movimento, tendo conhecimento da história da biografia de Beethoven, de uma forma sintetizada. Depois, conversar como a perda da audição
poderia afetar um compositor e como Beethoven trabalhou com isso. Ele, um músico clássico. Depois, explore o conceito de sublimação e discuta exemplos do dia a dia, onde pessoas transformam dificuldades em algo criativo. Perfeito? Simples, todos podemos fazer. Quanto aos exercícios, escreva um parágrafo breve sobre a Nona Sinfonia. Escrever um breve parágrafo sobre como a Nona Sinfonia pode ser vista como exemplo de sublimação. Por que a Nona Sinfonia é apontada como exemplo de sublimação? Importante que você entenda. Entendeu? Entendeu. Ótimo. Usando a história de Beethoven. Perfeito? Não vou explicar a segunda e a terceira. Fica para aqueles que ousarem. De forma preferencial para os musicistas do nosso grupo de estudo. Vamos avante. Meus caríssimos alunos, com isso, nós terminamos a apresentação desse mecanismo sublimação fantástico, vale a pena, enriquecedor, agrega valores. Faça uso desse vídeo aula, experimente conhecer melhor os anexos, aprofundar os anexos, deixe-se provocar. Vale a pena? Vale a pena. Eu venho de uma educação, de uma filosofia educacional que entendia a sublimação como um lugar de referência, como um lugar de importância. Hoje, revisitando minha educação, revisitando o ensino, a aprendizagem que eu experimentei, eu reconheço o efeito que a sublimação gerou, o efeito que a sublimação fez em minha vida, potencializou minhas habilidades e minhas competências. Gratidão aos meus educadores. Gratidão aos meus educadores. Bom estudo, bom trabalho.